E o ministério de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, com 30 anos, o ministério de Jesus foi aquilo que eu falei agora há pouco, uma bomba atômica na teologia do mérito pessoal. Por quê? Bom, porque Jesus não dançou conforme essa música. Jesus nunca se misturou com essa banda do mérito pessoal. Jesus na Bíblia é descrito, eu me lembro do poema do Castro Alves, o Navios Negreiros, vale a pena ler, embora a abordagem não seja bem essa, mas ele começa dizendo assim: Senhor, Deus dos desgraçados. E esse é o Jesus da Bíblia, é o Deus dos desgraçados, porque o Jesus da Bíblia é o Deus da ralé, o Jesus da Bíblia é o Salvador dos miseráveis, o Jesus da Bíblia é o Senhor dos vagabundos, o Senhor da Bíblia é o Senhor dos pecadores. Ele inicia o seu ministério e termina o seu ministério salvando pecadores. O que é que Jesus fez na cruz como seu último movimento? Salvou um bandido. Salvou um bandido. Até hoje, nos meios evangélicos, tem pessoas que são contra a capelania prisional. Você fala, não, Deus me livre, esse povo lá está lá pagando, tem que pagar. Eu acredito que tem que pagar para a sociedade, mas aquilo lá não paga diante de Deus. Aquelas pessoas precisam da graça, porque são desgraçados. E Jesus passa a maior parte do seu ministério, primeiro entre os pobres. Ele concentrou toda a força-tarefa dos seus discípulos para estar entre pecadores. E quando Jesus tinha oportunidade de falar na sinagoga, que foram pouquíssimas vezes, ou no corredor externo do templo, a mensagem era sempre sobre graça. Podemos ter um corte, por exemplo, da primeira vez que Jesus falou numa sinagoga. Isso é Lucas capítulo 4, versículo 16. O Espírito do Senhor, versículo 18. Mas o 16, pode começar no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado numa sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler, e a parte que foi lhe dada era do livro de Isaías, e abrindo o livro, se colocou, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está aí o meio no qual o ministério de Jesus iria se desenvolver. Entre aflitos, pobres, presos, oprimidos, cegos, coxos, mancos, entre a ralé. Então a graça de Deus extermina, explode com o mérito pessoal, porque a salvação não depende de você e nem de alguma coisa que você possa fazer, porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se a graça de Deus dependesse de obras, o céu seria um lugar mais chato do que já é a terra, porque aqui é chato. Eu não sei se você já foi conversar com um crente que é chato, que se acha. Tem irmão que se acha. Cara, a gente é tudo desgraçado, salvo pela graça. Mas tem gente que se acha. Tem gente que a teologia pessoal dela é o seguinte: bom, se eu não fosse salvo, Deus, não sei o que Deus ia fazer. Porque eu sou um cara que Deus não teve Deus não tem recursos diante de mim. Ele só tem que me salvar. Quando chegou a minha vez, Deus falou: você, aí é brincadeira, né? Céu, meu amigo, você é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque eles acham que é um mérito. E se isso fosse fato, o céu ia ser um lugar muito chato, mano. Pensa que você no primeiro dia lá no céu, você ia chegar em alguém e dizer: opa, que beleza, hein? Quase que a gente, mas chegamos, glória a Deus, maravilha. E você, como é que é a sua história? Não, querido, você não me conhece? Não, conheço não.
Deus não teve outra escolha comigo. Porque eu nunca falhei, eu nunca errei. Uma pessoa que nunca falha, nunca erra, nunca peca, essa pessoa não precisa de um Salvador. Ela se salva. E uma pessoa que se salva, se acha. É isso que Jesus encontra quando ele vai falar com os fariseus. Pessoas que se acham. Então, primeiro, a graça põe fim ao mérito pessoal. A graça põe fim ao mérito pessoal. Por quê? Porque pela graça sois salvos. E isso não tem nada a ver com você. É um presente que Deus dá. E não vem por obras, para que ninguém bata no peito e diga: eu mereço. Eu mereço. Então o céu vai ser um lugar legal. Porque quando você chegar lá, você vai encontrar histórias macabras. De pessoas que vão dizer para você assim: cara, só Deus para me salvar. Depois da vida que eu tive, das coisas que eu falei, pensei, desejei, fiz, fui, sei lá, testemunhei, e Deus teve misericórdia da minha alma e me salvou, e louvado seja o seu nome. Segundo, a graça de Deus compromete o monopólio da religião. A graça de Deus põe fim ao monopólio da religião. Porque a religião, como sabemos, alterou o centro da fé. Nas páginas do Antigo Testamento, é o sacrifício. Mas quando você abre em Mateus, o centro da fé é a obediência às regras que eles mesmos criaram. Só é possível criar um monopólio através de regras humanas. E só é possível criar as regras através de manipulação. E só é possível haver manipulação. Para ter manipulação, eu preciso ter controle. Eu não posso manipular você se eu não te controlar. E eu só posso controlar você se eu tiver algo contra você. Se eu não tenho nada contra você, eu não te controlo. Se eu não te controlo, eu não te manipulo. E se eu não te manipulo, eu não construo um monopólio. Porque para haver essa manipulação, eu preciso desse controle. E para obter o controle, eles usavam duas matérias-primas das quais falamos na introdução. Quais eram? O medo e a culpa. Juntos, esses ingredientes, o medo e a culpa, rendeu aos fariseus um império da religião da época. Por que o catolicismo antes da reforma era quase que um império mundial? Porque o céu tem preço, né, querido? E é comigo que se acerta. Quer entrar no céu, custa. E tem que pagar para mim, paga para mim e vai para o céu. Então, juntos, o medo e a culpa renderam aos fariseus o império da religião da época. Por quê? Porque eles se tornaram os donos do céu. Quer ir para o céu? Quero. Tem que falar comigo. Tem que falar comigo. Tem que ler na minha cartilha. E a partir de então, proibir coisas que Deus não proíbe, gerou o império religioso por causa da culpa e do medo. Por causa da culpa e do medo. Então, como que você está aqui ouvindo essa mensagem e você está com a blusa regata? Regata, que fala de manga? Está no inferno, bicho. Aí você fala assim: ué, mas não pode? Não. Quem decidiu isso? Quem decidiu isso? O nosso regimento. E esse regimento é baseado em quê? Na nossa reunião. Você quer pregar e você não está de gravata. Você quer pregar e você não está de saia. Você quer pregar e sua saia não está não sei quantos dedos acima do tornozelo. Abaixo, sei lá. Você quer pregar, mas você está de barba, bigode. Você está de brincadeira. Aí você fala assim: não pode? Não. E quem decidiu isso? Quem definiu essas regras? Aí tem toda uma... Como é que eu vou dizer? Uma montagem. Pega um versículo que não diz nada daquilo, e pega outro que dá a entender alguma coisa, não sei o que lá, bate no liquidificador, sai um regimento. Aí você diz assim: com esse regimento, a gente controla isso.
A gente controla isso. Aí a primeira vez que o pastor Carlos veio aqui na igreja, eu estava de camiseta e tênis. Tipo agora. Aí ele falou, meu Deus, como que eu vou ver esse cara? O cara não está de paletó. E agora? Deus usa uma pessoa que não está de paletó? Então, e naquela época tinha paletó? Exigir coisas que Deus não exige gera um monopólio religioso graças à culpa e ao medo. Proibir coisas que Deus não proíbe gera um império religioso graças à culpa e ao medo. Em seu ministério, Jesus bateu de frente com os donos da religião. Se não, veja em Mateus capítulo 15. Vem comigo no texto. Mateus capítulo 15 diz assim. Espera aí, Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pausa. Eles estão bravos porque os discípulos estão transgredindo o quê? Estão transgredindo o quê? A tradição de quem? Aonde está escrita a tradição dos anciãos? Na Bíblia? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Eles decidiram uma tradição. Veja se vocês já ouviram falar disso em algum lugar. Umas pessoas se reuniram numa sala e decidiram algumas coisas. Que tal a gente estipular como regra e lei que tem que lavar a mão antes de comer? Os caras falaram, boa, muito boa essa regra. Porque é falta de higiene não lavar a mão. Olha, eu concordo que não lavar a mão, dependendo de onde você está vindo, é uma falta de higiene comer. Mas eu tenho aval bíblico para transformar isso num pecado? Não. Eu posso dizer assim, cara, você é porco. Mas eu não posso dizer assim, cara, você vai para o inferno. Você está entendendo ou não? E aí vieram os fariseus e perguntaram para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão para comer. Ele, porém, lhes respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Veja, um está acusando o outro. Os fariseus acusam Jesus e sua comitiva de transgressão. E Jesus acusa os fariseus de transgressão. Acontece que a transgressão é contra documentos diferentes, meu Deus do céu. Os fariseus estão acusando a comitiva de Jesus de transgredir a doutrina, os ensinos, lá, as regras, como fala, a tradição dos anciãos. Os caras sentaram numa sala, se reuniram e falaram, essa é a tradição. Beleza? Beleza. Assina aqui. Assina, lê a ata, lê, aprova, amém. Tá bom, agora é regra. E Jesus está acusando essas mesmas pessoas de transgressão. Só que o que Jesus está dizendo? Ele falou assim, cara, vocês estão se preocupando se os caras lavam ou não lavam a mão? E vocês que estão transgredindo o mandamento de Deus para dar lugar à tradição que vocês inventaram? E aí os caras falaram assim, ué, mas quando acontece isso? E Jesus disse assim, na lei do Corbã. Porque a lei do Corbã não é uma lei bíblica. O Corbã é uma lei, é uma regra do templo que os anciãos decidiram, que é o seguinte: você está trabalhando, você ganha 5.000 por mês. E sua mãe, sabe como é que é mãe? Vai ficando velho, vai ficando não sei o que lá, e mãe antes dá, depois pede. Aí você tem que ajudar. Aí, a lei do Corbã é a seguinte. Vocês estão rindo aí, né? A lei do Corbã é o seguinte: quando você designava uma quantidade e dizia assim, ó, essa quantia aqui, sei lá, vou pegar aqui, sei lá, vai, não importa. Essa quantia aqui é para o Senhor, não tinha volta. Você nem deu o dinheiro. Olha onde está a cabeça dos caras. A lei do Corbã é uma lei de ganância dos fariseus. Se você propor no seu coração que é do Senhor, você não pode fazer isso, você não pode usar aquele dinheiro. Se o seu filho ficar doente, dane-se. Vá pedir emprestado. Aquele 100
já foi. Aquele 100 você dedicou ao Senhor, mesmo estando na sua conta, mesmo na sua carteira, você não pode dar. Agora, aonde que a Bíblia diz isso? Lugar nenhum. Quem decidiu isso? Uns caras em volta de uma mesa falaram, isso aqui vai ser a lei do Corban, do Corbanato, sei lá o nome. Beleza. E aí Jesus diz assim, ó, e vocês que transgridem a lei de Deus para privilegiar o mandamento dos homens. E aí os fariseus, versículo 4, aí Jesus diz assim, ó, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Honra, a palavra honra é honorário, não é honrar de falar, meu pai é maravilhoso, minha mãe, Deus no céu e minha mãe na fita. Não, honrar é pagar, é ajudar, dentre outras coisas, falar bem, mas é manter. Honra, daí vem a palavra honorário. Pesquisem isso depois. E aí ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe é punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, outra versão, é Corban, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais vai honrar o seu pai ou sua mãe. Assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Quer dizer, aí a sua mãe fala assim, eu preciso de dinheiro para comprar um remédio para pressão. Aí você fala assim, eu até tenho esse dinheiro, mas é Corban. Eu prometi a Deus, então eu não posso dar, porque eu vou dar lá na religião, porque o sacerdote falou. Então eu não posso, mãe, então eu não tenho dinheiro para te dar. E aí Jesus fala assim, então, vocês estão invalidando um mandamento de Deus para honrar doutrinas de homens. Então, eu estou em qual ponto? Meu Deus do céu. Cadê o segundo? A graça compromete o monopólio da religião. Então, quando Jesus bate de frente com os donos do monopólio da religião, ele traz essa verdade. E a partir de Cristo, você não tem mais que merecer o céu. Você é só um desgraçado que foi alcançado pela graça salvadora.